Começando um quadro novo com esse vídeo, onde eu conto pra vocês casos verídicos de relacionamentos que eu atendo em consultório. Relacionamentos muitas vezes conturbados, cheios de rupturas, onde existe muito sofrimento e principalmente muita dependência emocional. Se você gosta de casos assim, senta porque esse vídeo é pesado. Faz mais ou menos 4 meses que uma mulher me procurou, ela é da Suíça. Ela entrou em contato com a minha equipe querendo marcar uma consulta e fez um relato do que ela estava vivendo. Segundo ela, o relacionamento dela já estava se deteriorando. Ela não conseguia sentir carinho por parte do marido, o marido não confiava nela. Ela sentia que tinha muitos ciúmes, muitas cobranças e o marido sequer tinha desejo de ir para a cama com ela. Ela cita que ela tinha alguns defeitos, que ela fez algumas coisas erradas, mas nada que justificasse o fato do marido não a perdoar. E ela estava muito aflita com isso tudo. Por causa disso, a gente agendou uma consulta de urgência para conseguir resolver o problema dela o quanto antes. Dentro da consulta, a primeira coisa que eu percebi é que ela estava muito aflita, com muita ansiedade. Ela já estava com vontade de chorar antes mesmo de contar o que estava acontecendo. Eu tranquilizei ela, a gente conversou um pouquinho sobre assuntos banais até ela ficar melhor, e ela começou a contar o que tinha acontecido. Ela falou que ela já é casada há 7 anos e que de um tempo para cá o relacionamento estava esfriando muito. Ela falou que reconhece que ela teve alguns pequenos erros nas palavras dela, mas que ela pediu perdão para o marido e não entende por que ele não consegue perdoar. O primeiro dado que ela me ofereceu é que o marido tem uma amante, que ele se relaciona com ela todas as semanas e que ela sabe disso. E aí eu pedi para ela voltar um pouquinho na história e contar como que isso começou. Ela falou que ela trabalhava numa empresa muito grande, uma multinacional, e dentro dessa empresa ela tinha um chefe direto que muitas vezes a paquerava. Esse chefe às vezes flertava com ela, fazia insinuações, frases de duplo sentido, tudo insinuando que ele queria ficar com ela. Só que ela mantinha ele distante, porque ela tinha um relacionamento, ela era casada. Então durante muito tempo, segundo ela se manteve firme. Mas chegou um momento em que o chefe começou a ficar até depois do horário, para ouvir as coisas que ela tinha para contar. Ele ouvia as lamentações, ouvia as reclamações, dava dicas, dava conselhos, e muitas vezes ele começou a ser uma figura importante para ela se sentir bem. Até então, segundo ela, não tinha desejo, mas ela sentia que ele realmente era uma pessoa que se importava com ela. Com o passar do tempo, as investidas ficaram cada vez maiores. Ele falava que queria ficar com ela, falava diretamente, abertamente o que queria fazer com ela. E ela começou a sentir isso como algo normal, começou a fazer parte da rotina, até que aconteceu. Eles ficaram no escritório e nesse mesmo dia tiveram a primeira relação. O chefe a convenceu de que ela não deveria contar para o marido, porque isso poderia prejudicar. Então ela voltava para casa todo dia, ficava com o marido normalmente. O marido ainda estava carinhoso, ainda estava sendo atencioso, e no outro dia ela voltava para o escritório e vivia a sua vida paralela. Ela falou que nesse ponto ela já se sentia um pouco envergonhada, mas era algo que ela conseguia conviver. Era uma coisa que não estava afetando tanto assim, porque ela sentia que era simplesmente um acaso, que era uma coisa que estava acontecendo porque a outra pessoa acabou influenciando para isso. Só que, gente, as coisas pioraram muito. Passou um tempo, o chefe começou a mostrar uma vontade maior de manipular, enquanto em paralelo a isso, ela não mostrava muita resistência e cedia. Esse chefe a convenceu de que eles deveriam ter relação com outra pessoa, junto, porque ele falava que outras pessoas do escritório poderiam ver, poderiam querer contar alguma coisa e que se eles tivessem essa relação, isso não iria acontecer. Então, com o passar do tempo, o chefe a convenceu e ela teve relação com o chefe e com mais outro homem. Depois disso, o chefe a convenceu a se relacionar com outro homem sozinha e contar para ele tudo o que aconteceu. Eles se relacionaram com uma mulher e depois com mais um homem. No meio disso tudo, ela começou a se apaixonar por ele, ela começou a ficar louca para tê-lo cada vez mais. Ela começou a sentir que as emoções ficavam mais afloradas quando estava perto e começou a cobrar um relacionamento. Só que o chefe era casado. Então o chefe falava que não dava para ter nada com ela, que não dava para ter um relacionamento porque a esposa não queria aceitar. E ela insistiu e ela começou a tentar convencer e chegou um ponto em que a esposa ficou sabendo. O chefe contou tudo, falou a verdade, contou cada detalhe do que acontecia e mais. E essa parte, eu confesso, foi uma das coisas que mais me surpreendeu nessa história toda. O chefe convenceu a esposa a ficar com ela também. Eles tiveram relação, os três, 2 vezes na casa do chefe da esposa. Depois disso acontecer, ela percebeu que aquilo não estava sendo muito normal. E ela contou para o marido o que estava acontecendo. O marido ficou muito frustrado, começou a ser menos carinhoso, começou a ser menos afetuoso. Apesar de que não queria se separar porque queria continuar com ela, mas ele estava se distanciando cada vez mais. E isso acabou resultando no término da relação. Depois desse término, ela alugou uma casa nova enquanto o marido ficou com a casa antiga. E ele começou a conhecer outra mulher. Ele começou a ter relações com outra mulher e começou também a se apaixonar por ela. Só que eventualmente eles trocavam mensagens, eventualmente eles falavam sobre como era bom aquele tempo que eles ficavam juntos. Se você acha que esse caso acaba aqui, não acaba. Isso é simplesmente a metade. Se você quiser saber o resto da história, deixa aqui nos comentários que eu faço a segunda parte para vocês.